Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés em Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Veja só, segundo Estevão, em Atos 7:30, aqui leremos: então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Mais de 40 anos haviam se passado quando Moisés, aos 80 anos de idade, foi chamado pelo Senhor no monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, e apresentou-se perante o faraó como profeta do Altíssimo Deus. Deuteronômio 18:15. Segundo a interpretação judaica da época de Estevão, a lei fora dada a Moisés por intermediação angelical. Ocorre que esse arauto foi o próprio, entre aspas, anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus falou com Moisés. Gálatas 3:19, Hebreus 2:2, Êxodo 3:2, como fica claro nos versos 31 e 32. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja só, até nos dias de hoje, no Oriente Médio, não se pisa sobre solo sagrado a não ser descalço, em sinal de respeito e despojamento diante do Eterno. Então, voltando, nós lemos aqui em Atos, e agora vamos voltar. Versículo 2 de Êxodo 3. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Versículo 3. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Então Moisés tinha trabalhado 40 anos como pastor de ovelhas, antes de ser chamado para realizar uma obra específica de Deus, uma obra específica. Moisés já havia vivido e estudado no Egito por 40 anos. Viveu e estudou. Agora, os novos 40 anos estavam se abrindo à sua frente para servir a Deus e exercer o ministério de, entre aspas, pastor de pessoas. Lucas 5:10. Assim como Davi, segundo Samuel 7:8. Guia, profeta e legislador do povo de Israel. Horebe significa, entre aspas, deserto e, entre aspas, desolação, além de ser o outro nome do monte Sinai. Continuando, versículo 7. Deus envia Moisés em missão. Versículo 7. Diz o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores.
e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. A revelação do nome de Deus. Versículo 13. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Veja só, o nome de Deus é YHWH. Yahvé, eu sou. Veja notas em Gênesis 1. O tetragrama YHWH ou Yahvé, abre parênteses, tendo em vista que a exata pronúncia se perdeu no tempo, e nem os próprios judeus mais ortodoxos a conhecem hoje em dia, fecha parênteses. Ocorre mais de 5.300 vezes no Antigo Testamento, significando o nome da pessoa de Deus, abre parênteses. O Comitê de Tradução da Bíblia King James sugere a leitura da Torá bilíngue, hebraico-português, King James, fecha parênteses. O nome de Deus revela muito de sua natureza e caráter, mas a própria Bíblia explica que, entre aspas, eu sou, representa o tempo imperfeito simples. Representa o tempo imperfeito simples do verbo, entre aspas, ser, no sentido de eu sou o que sou. Assim, este verbo produz um efeito impressionante de passado, presente e futuro ao mesmo tempo e, portanto, indica que Deus é Senhor do tempo e da história, ou seja, eterno e imutável, Criador e dono, soberano de tudo em todos os tempos. Deuteronômio 28:58. Quando Deus fala de si mesmo, diz Yahvé, eu sou. Quando dizemos a respeito dele, dizemos ele é. Jesus aplicou o nome de Deus, entre aspas, eu sou, à sua própria pessoa. Ao fazê-lo, declarou publicamente ser igual a Deus. Ser igual a Deus, arriscando ser apedrejado por blasfêmia. João 8:58-59. Continuando, instruções para a grande missão, versículo 16. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou. Em verdade, vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas,
dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão a sua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhes comunicarás, Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Versículo 19. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Por este motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito, com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que quando sairdes não os será de mãos vazias. Você veja que farei ainda que os egípcios tenham boa vontade. Então Deus que muda a vontade das pessoas. Deus, ele muda o que ele quiser para com os israelitas, de modo que quando sairdes não os será de mãos vazias. Versículo 22. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas, às suas mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro, joias e toda espécie de vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Na outra versão, quando isso acontecer, versículo 21 da Bíblia Viva, quando isso acontecer, vou fazer com que os egípcios tratem vocês com bondade, de maneira que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Cada mulher israelita pedirá à sua vizinha e às suas hóspedes, joias de prata e de ouro, e roupas com as quais vocês vestirão os seus filhos e suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Aí, continuando aqui o versículo 4, o capítulo 4, no versículo 1, ó. Então Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Então, aqui nós concluímos a leitura de Êxodo 3. Se assim Deus permitir, amanhã iniciaremos a leitura de Êxodo 4.